irmãos, o evangelho de hoje, Jesus ele vem nos chamar a atenção. Ele vem nos exortar. Ele vem exortar todo aquele que diz que quer segui-lo, todo aquele que diz que quer ter o coração igual ao de Jesus. Então nesse evangelho, ele vai falar sobre os sepulcros caiados. Está na proclamação do evangelho de Mateus. Diz assim: Disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, vós semelhante aos sepulcros caiados, por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornai os monumentos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos como eles no sangue dos profetas. Testemunhais assim contra vós mesmos, que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. Acabai, pois, de encher a medida dos vossos pais. Palavra da salvação. Irmãos, é muito fácil a gente julgar as pessoas, é muito fácil a gente ver o erro dos outros, é muito fácil se esconder das minhas limitações, dos meus erros e acusando o outro. Isso é muito sério para todos nós, principalmente quando a gente se decide a seguir Jesus. Então, nesse evangelho, nessa exortação que o evangelho nos traz, é para que a gente busque ser mais verdadeiro com nós mesmos, né? Isso não quer dizer que a gente não erre, que a gente não tenha nossos erros. Pelo contrário, quanto mais a gente erra, quanto mais a gente conhece as nossas limitações, mais a gente tem que se adentrar no evangelho e pedir perdão e misericórdia, né? E deixar que o Espírito Santo, Deus, age sobre nós, para a gente ter as atitudes que Jesus teve. Enquanto eu estiver procurando ser o melhor, procurando ser mais do que eu sou, evidentemente essas coisas irão acontecer. Então a gente passa a ser injusto, passa a fazer injustiça e passa a ser juízes dos outros, né? O juiz, Jesus que caminhou na terra, ele não apontou ninguém, ele não exceto esse evangelho, né? Que ele estava falando justamente para os fariseus que estavam oprimindo o povo. E nas nossas atitudes, nos nossos dia a dia? Será que a gente também não age isso com nossos irmãos dentro de casa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com o vizinho, as pessoas que nos procuram? Nós não somos dono da palavra, não somos dono da verdade. Somos sim dono da humildade, dono da simplicidade, assim como Jesus caminhou e nos ensinou, para que a gente evite esses erros de apontar, não é? Antes de a gente apontar, antes de a gente ver os erros dos outros, vamos procurar nos corrigir, vamos nos procurar acertar, retratar os nossos erros, nossas limitações, nossas fraquezas, para que o Evangelho tenha uma eficácia na vida do irmão, assim como na nossa vida. O que eu entendo exatamente nessa exortação que Jesus faz nesse Evangelho é exatamente isso, para que a gente olhar mais para dentro da gente e deixar de julgar e ver os erros dos outros. Que quando a gente olha pra gente também está cheio de erro. Porque na verdade, o erro dos outros que eu estou apontando são os meus, né? Só que eu não estou querendo assumir, não estou querendo admitir isso. Então é mais fácil apontar o outro. Mas que a graça de Deus desça sobre nós, que esse Espírito de Jesus, o Espírito Santo, nos ilumine e faça de nós uma criatura nova a cada dia. É para isso que a gente tem essa intimidade com o Evangelho, para que a gente possa ser cada dia melhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.